capítulo 13. O capítulo 13 do livro de Apocalipse fala sobre a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, a besta e o dragão, e fala sobre a marca, o nome e o número da besta. São dois animais, um surge do mar e um animal surge da terra. É importante aqui você já notar as referências e as relações com o Antigo Testamento sempre. Aqui, por exemplo, você pode lembrar-se do livro de Jó, capítulos 40 e 41 do livro de Jó, versam sobre o Leviatã e o Behemote, que são dois animais extraordinários. Um é aquático e o outro é terrestre. E apenas para você ver como as relações estão dadas praticamente em todo o texto do Antigo Testamento, cada capítulo, versículo do Novo Testamento está fortemente embasado no Antigo Testamento, as duas testemunhas que são a lei e os profetas. Esse capítulo 13 diz que eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande é o poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. A primeira parte, então, do capítulo 13 descreve o primeiro animal e a relação deste animal com o dragão, seu poder e suas ações. Este animal surge das águas. O significado das águas, a chave desse significado, a informação sobre o que significam as águas, está dado no Apocalipse capítulo 17, verso 15. O significado das águas é povos, multidões, nações e línguas. E isso distingue as nações, as demais nações, do povo de Deus, que está relacionado com a terra e o deserto, no capítulo 12 do Apocalipse. E a besta que você vê aqui, ela surge do mar. Então ela surge dos gentios, dos povos, das multidões, das nações e línguas da terra. E essa besta, ela é a imagem e semelhança do dragão do capítulo 12, que tem 7 cabeças e 10 chifres, como você vê no capítulo 12 do Apocalipse. Este capítulo 13 do livro de Apocalipse está embasado no livro de Daniel. As referências a esse animal, todas as referências desse animal estão no livro de Daniel. A besta é um animal com patas de urso, corpo de leopardo, boca de leão e 10 chifres. Essa referência é o capítulo 7 do livro de Daniel. Essa besta é um híbrido, né? Esse animal é um híbrido com partes de animais diferentes, que são compostas a partir da visão de Daniel no capítulo 7 do seu livro. Em Daniel capítulo 7, estão descritos os impérios mundiais a partir de uma visão que Deus dá a Daniel. E esses impérios mundiais do capítulo 7 são representados por um leão, um urso, um leopardo de 4 cabeças, 4 asas também, e um animal terrível que tem 10 chifres e não tem uma descrição, não é um animal cuja referência esteja dada no livro de Daniel, apenas diz que ele é um animal terrível, com dentes de ferro, com 10 chifres e tudo mais. Esses impérios mundiais representam o governo humano desde a época de Daniel até os fins do tempo. São impérios mundiais representando aí o governo humano, e o princípio de todo o governo humano foi Babel, com Nimrod e tudo mais. E você vê esse retorno do papel
de Babel e Babilônia. Babel e Babilônia são a mesma coisa. Inclusive, no original, o nome é o mesmo. Babel e Babilônia, no texto antigo, no texto hebraico, Babilu, é a mesma coisa. Não tem uma diferença entre o nome de Babel e Babilônia. E esses impérios mundiais são representados ali, a Babilônia como um leão, e o Império Babilônico, em relação ao povo de Deus principalmente, vai de 606 a 539 a.C., o Império Medo-Persa, um urso com 3 costelas na boca, na visão de Daniel capítulo 7, de 538 a 331 a.C., depois vem o Império Grego, 331 a 168 a.C., representado por um leopardo, e por fim o Império Romano, representado por um animal terrível, o Império Romano de 168, na sua forma unificada, né, de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. No livro de Daniel, no capítulo 2, Daniel já tinha tido uma visão dos impérios mundiais a partir de um sonho que Deus havia dado a Nabucodonosor e que depois Deus mostrou numa visão a Daniel, uns 70 anos antes dessa visão do capítulo 7. E em Daniel capítulo 3, você tem também uma referência a essa questão dos impérios mundiais, quando Nabucodonosor faz uma imagem toda de ouro. Nós vamos comentar isso já já, e mostrando, né, tentando representar que seu reino não passaria, que a sua vontade e determinação de que seu reino não passasse. A imagem que Nabucodonosor faz, ela é toda de ouro, ela tem 60 de altura por 6 de largura. Assumindo que a base fosse quadrada, ela teria 60 de altura por 6 de comprimento e 6 de largura. Provavelmente essa imagem do capítulo 3 é uma espécie de totem, poste ídolo ou obelisco. E a exigência de prostrar-se é uma imposição de adoração ao Estado e seu chefe soberano. Porque Nabucodonosor exige que todos se prostrem diante da sua imagem. Essa vinculação do Estado com religião em rebelação contra Deus está presente desde a gênese do governo humano em Babel. Então, desde o livro do Gênesis, com a Torre de Babel, com Nimrod, que a vinculação dessa história de governo humano, rebelião contra Deus e religião já estão dadas desde o princípio do governo humano. Deus tolera, ele suporta o governo humano, mas ele vai estabelecer o seu próprio reino eterno. É isso que a imagem que o rei Nabucodonosor tem, a estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2, interpretado por Daniel, representa. Porque a estátua descrita no capítulo 2 do livro de Daniel mostra o Império Babilônico representado por uma cabeça de ouro, o Império Medo-Persa representado pelos peitos e braços de prata, né, da estátua, o Império Grego representado pelo bronze nos quadris e o Império Romano representado pelo ferro nas pernas e pés da estátua. Os pés da estátua eram em parte de barro, em parte de ferro. E também na visão é cortada uma pedra sem auxílio humano nenhum, e essa pedra esmaga a estátua nos pés e esmiuça desde os pés até a cabeça a estátua, reduzindo a pó, mostrando que Deus vai estabelecer o seu próprio reino eterno. Esse é o significado da pedra, esse é o significado da estátua, da representação dos impérios mundiais, desde a Babilônia até o Império Romano, em sua forma unificada e depois dividida, que são os pés da estátua, os dedos da estátua. E já tem aqui um componente de barro, né, de terra novamente, fazendo a referência à segunda besta já do Apocalipse, capítulo 13, porque ela é diferente. Os outros elementos que compõem a estátua são metal, representando os reinos, os impérios do mundo, e tem um componente de barro que não só representa as tentativas de fusão que acontecem depois da destruição do Império Romano unificado, que depois é dividido e tenta-se por muitas vezes reunificá-lo, sendo essa reunificação sempre frustrada, assim como o barro não se mistura com o ferro, mas também já tem uma alusão a essa segunda besta, que é uma besta que sobe da terra no Apocalipse 13. Essa correspondência entre Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7 fica bem clara nessa imagem que nós vemos agora. Os metais do capítulo 2 e as águas do capítulo 7 conectam
se conectam com as águas de Apocalipse 13. O barro dos pés da estátua já faz alusão ao segundo animal de Apocalipse 13, que surge da terra. O primeiro animal de Apocalipse 13 ele corresponde então à estátua de Daniel capítulo 12. Ele não corresponde a um dos animais especificamente, porque muitas vezes você vê comentários sobre o Apocalipse 13 com foco muito específico no último governo mundial, o que é importante para você entender a questão escatológica desse capítulo, né, a referência ao futuro que tem nesse capítulo. Mas não é uma referência a um dos reinos, não é só uma referência ao Império Romano, nem na sua forma unificada, nem na sua forma dividida. Se você perceber, a cabeça de ouro da estátua corresponde ao leão, o Império Babilônico, e aí o peito de prata corresponde ao urso, os quadris de bronze correspondem ao leopardo, e os pés e pernas da estátua correspondem ao Império Romano, ao animal terrível visto no final. Mas a besta do Apocalipse 13, ela é um híbrido. Ela tem corpo de leopardo, patas de urso, cabeça de leão e tem os 10 chifres do último animal. A representação do último animal aparece nos 10 chifres da estátua. Então ela é um híbrido. Esse animal do Apocalipse capítulo 13 corresponde a toda a estátua do Daniel capítulo 2 e não a uma das partes da estátua ou a um dos animais do capítulo 7. Então a cabeça e as pernas da estátua, o primeiro e o último animal, são destaques a serem observados no livro do Apocalipse, porque eles são os mais importantes. A cabeça de ouro, que também, no caso do Apocalipse 13 é de leão, é a Babilônia. A Babilônia é o princípio, é o carro-chefe da rebelião e da apostasia. Por isso ela é o arquétipo sempre dos impérios mundiais, do governo humano, e é a sua queda, é a queda da Babilônia que é comemorada no livro do Apocalipse. O último império mundial, Roma, que depois é dividido em 10 reinos, né, os 10 chifres do animal correspondem aos 10 dedos da estátua, e Daniel diz que este império ele dura até o fim, e que nos dias destes reis, ou seja, esses 10 reis, esses 10 reinos que surgem a partir do Império Romano, o Senhor poria fim aos impérios mundiais, estabelecendo o seu reino. Então, se você observa neste contexto, uma coisa interessante aqui é que se dá sempre destaque à figura do príncipe, né, e não ao império em si. Então, esse comentário está focando principalmente na questão do governo mundial, do império mundial, mais do que no seu príncipe, que você vai sempre ter grande destaque para o príncipe nos demais comentários. E aí, se você percebe que nos dias destes reis, né, os 10 reis, o Senhor porá fim aos impérios mundiais e estabeleceu o seu reino, não importa quem seja o governador. O que importa é você saber que esse reino está estabelecido. Quem quer que seja o governador, ele é o anticristo. Então, assim, se o Império Romano, se a besta, a última besta, é Roma, o anticristo é o seu governador político, o seu rei, segundo Daniel, o chifre pequeno, que vai fazer guerra aos santos. E há uma correspondência entre o príncipe, entre o rei e cada um desses reinos, né? Por exemplo, no capítulo 2 do livro de Daniel, Daniel diz: Tu, ó rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. E ele estava se referindo à Babilônia. E não foi Nabucodonosor que foi o governador da Babilônia do início até o fim. Além do seu pai, depois de seu filho e de seu neto, que governaram o reino da Babilônia. A referência que Daniel faz é que tu, ó rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. E é uma referência direta ao próprio reino. Então dá-se muita ênfase normalmente ao príncipe. Então se você tem uma coisa, por exemplo, é simples de ver. Se o império mundial é a Babilônia, e Nabucodonosor, nesse momento ele é o anticristo. Se o grande império mundial fosse o Egito, o anticristo é Faraó. No caso do Império Romano, César é o anticristo. Com uma coisa que precisa ser observada é que ele não é só um oponente, né, político. E essa fusão depois com o povo de Deus representado no barro
vai dar uma outra característica a César. Mas neste contexto, o anticristo é César. Assim como tu, ó rei Nabucodonosor, é a cabeça de ouro, o César representa os pés da estátua e também as pernas da estátua. Os 10 chifres eles surgem do quarto animal e representam a divisão do Império Romano em 10 reinos. Isso é explicado tanto em Daniel capítulo 2 quanto em Daniel capítulo 7. No caso aqui, a gente está usando Apocalipse 13 e a referência é aos chifres, portanto, é mais importante você olhar para o Daniel capítulo 7, especificamente para essa questão dos chifres. Daniel capítulo 7 descreve o surgimento de um chifre pequeno, diante do qual caem 3 reis ou reinos. Lembrando que reis ou reinos são equivalentes. O rei sempre é um representante do seu reino e sempre tem uma equivalência direta entre os dois. Ele recebe poder sobre os santos por 3 anos e meio, ou 1260 dias, que no caso do Apocalipse 13, 42 meses. É o mesmo período expresso de maneiras diferentes. 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses em Apocalipse 13, é o mesmo período. Nas profecias do livro de Daniel, cada dia corresponde a um ano. E como você está tendo o livro de Daniel como referência para Apocalipse 13, é importante que você mantenha essa referência. Porque aí você descobre que esse período não é um período de 3 anos e meio. Porque se fosse 3 anos e meio, esse texto do Apocalipse teria 3 dias e meio. E não 42 meses, não 1260 dias, e não 3 anos e meio. Nas profecias do livro de Daniel, cada dia correspondendo ao ano. Você pode ver isso em Daniel capítulo 4. Pode ver em Daniel também capítulo 9, nas 70 semanas. Isso, por exemplo, né? Mas no livro de Daniel e em outros textos do Antigo Testamento, quando você está falando de profecia, você vê um dia correspondendo a um ano. O Império Romano, com a sua queda em 476 d.C., ele foi dividido em 10 reinos. Então, o cumprimento imediato da profecia de Daniel capítulo 7, em linha com a descrição de Daniel capítulo 2, são os 10 reinos que vêm na sequência do Império Romano. Se você olhar esses 10 reinos, eles correspondem aos 10 chifres da Apocalipse 13, né? Também corresponde aos 10 chifres do quarto animal, Daniel capítulo 7, e corresponde aos 10 dedos da estátua, que também estão representados nos 10 diademas que aparecem aí. Essa é a origem do que nós chamamos de Europa hoje, né? O Império Romano foi dividido aí, depois da sua queda, em 10 principais reinos. Você vê isso aí com facilidade. Essa é a consolidação de como se dão aquele período de queda do Império Romano, invasões bárbaras e tudo mais. E é a origem do que nós chamamos de Europa hoje. Então você tem os saxões, os francos, os germanos, né, os alamanos, os lombardos, os burgúndios, os suevos, os visigodos, os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Os 3 reinos que caíram, eles deixaram de existir sob a acusação de serem arianos. Houve uma guerra contra esses reinos e eles foram sendo exterminados, literalmente eliminados, né? Você vê que essa justificação é uma justificativa já religiosa. Os 3 reinos que caíram deixaram de existir sob a acusação de serem arianos, porque eles são extintos, eles se estabelecem depois da queda do Império Romano e são destruídos também depois da queda do Império Romano unificado. O último desses 3 reinos, os ostrogodos, ele cai em 534 depois de Cristo. Se você olhar a Europa, e essa imagem, né, de uma mulher montada em uma besta, a origem do símbolo da Europa e do nome Europa, né, é o mito de Europa. Europa era uma princesa fenícia. Se você pesquisar em mito de Europa, você já vai achar isso aí com facilidade na internet. Europa era uma princesa fenícia, filha do rei Agenor, muito linda, muito bela, e Zeus, deus grego, se apaixona por ela. E ele também, para enganar sua esposa, porque Zeus era um grande fornicador, adúltero e tudo mais. Então ele se disfarça de um animal muito belo, de um touro, muito manso e muito bonito, e fazendo com que Europa se apresenta quando um dos passeios de Europa, né? Ela vê esse animal esplêndido, maravilhoso, se aproxima dele e o acaricia e acaba montando sobre ele. Quando a Europa monta sobre
esse animal, ele se levanta e dispara e sai voando com a Europa por cima do mar Mediterrâneo, levando-a, raptando a Europa até a ilha de Creta. Então, note que aqui também já tem uma outra correspondência, né? A correspondência com Jezabel, ela não é casuística, nada na Bíblia é casuístico. Porque Jezabel é filha de um rei fenício, ela introduz em Israel uma apostasia, uma idolatria. Não que o reino do norte já não estivesse com problemas nessa área, desde o bezerro de ouro implantado por Jeroboão, mas ela introduz o culto a Baal. E a igreja que tolera Jezabel com suas prostituições no Apocalipse é exatamente Tiatira, a igreja que corresponde à igreja da Idade Média, porque a igreja de Pérgamo, a terceira igreja, é uma igreja casada com o Estado, ela começa a partir de Constantino. Então, se você olha a primeira igreja, a igreja apostólica, a igreja de Éfeso, aí a igreja dos mártires vai da era apostólica até Constantino, 303, quando Constantino assume o Império Romano, e a igreja de Pérgamo é uma igreja que casa com o Estado e vai até o ano 538 depois de Cristo, quando você tem o início da igreja de Tiatira, que é o período da Idade Média até a Reforma, 538 até o século XVI, até quando começa a igreja de Sardes, que seria a igreja dessa época da Reforma e Contra-Reforma. E essa igreja que tolera Jezabel é justamente a igreja de Tiatira, a igreja da apostasia, da idolatria, é exatamente a igreja da Idade Média. Quando você olha hoje para essas imagens da Nova Europa, essas são as imagens que estão em algumas moedas de euro. Europa, de novo sinalizada aí, né? Europa montada numa besta, a mulher montada numa besta. E a mulher no Apocalipse é um símbolo de igreja, do povo de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em Apocalipse capítulo 12, ela é uma igreja pura, ela representa Israel, ela está em santidade, ela é uma mulher coroada pelo sol, né? Vestida do sol, com a lua sobre seus pés, coroada com as estrelas, com 12 estrelas, que representam as 12 tribos de Israel, também os 12 apóstolos e tudo mais. E no Apocalipse 17, você vê a mulher voltando do deserto, montada sobre a besta, a mulher que fugiu para o deserto. No Apocalipse 12, quando você observa a besta voltando do deserto no Apocalipse 17, ela está voltando não das águas, ela vem da terra, ela vem do deserto e com uma mulher montada sobre ela. É por isso que o João se admira tanto de ter essa visão. Ele que já tinha visto coisas terríveis até ali, ele fica absolutamente estupefato com o fato de ver essa mulher montada sobre a besta vindo do deserto, porque é a mesma mulher. Então você tem essa igreja de Sardes casada com o Estado de 303 a 538. Em 534 cai o terceiro chifre, o último chifre, que são os ostrogodos. Em 538, Justiniano nomeia o bispo de Roma corretor dos hereges, cumprindo a profecia do chifre pequeno. Porque Daniel diz que ele vai receber poder sobre os santos. E é em 538 que ele recebe esse título de corretor dos hereges, cumprindo a profecia do chifre pequeno. A mulher que fugira para o deserto monta na besta. O Império Romano tornou-se o Sacro Império Romano, Sacro Império Romano Germânico, e continuou romano. E esse poder originado politicamente, ele dura 1260 anos. Se você tem a profecia de Daniel dizendo que são 1260 dias, 3 anos e meio, e agora o Apocalipse dizendo 42 meses, isso tem que ser 1260 anos. Ou seja, tem que ir até 1798. O que acontece na Europa em 1798 para cumprir a profecia de Daniel? Se essa interpretação estiver correta, ela tem que perder o seu poder político. Napoleão, em 1798, através do seu general Berthier, que chega a Roma, ele depõe o bispo de Roma. Acaba com os estados do Vaticano e assim uma das cabeças da besta recebe a ferida mortal com a queda de sua versão. E é interessante isso, porque ela recebe a ferida, essa ferida é mortal mesmo, porque ela politicamente, ela perde o seu poder. A queda de sua versão unificada se dá em 476 e a queda de sua versão dividida, o Sacro Império Romano, em 1798. 1260 anos, 1260 dias proféticos,
3 anos e meio, 42 meses certinho. Porém, a ferida mortal foi curada. Em 1929, o papado tem seu status político restaurado, mediante a criação do Estado do Vaticano, voltando a ser um reino, um chifre pequeno, porque o Vaticano, na verdade, não passa de um bairro em Roma. E a Europa volta a tentar a reunificação com a criação da Comunidade Europeia e da zona do euro. E o plano agora é estabelecer um Império Mundial, dividido em 10 reinos, como definido, por exemplo, no Clube de Roma, para reinar sobre toda a Terra. E mesmo que o plano, né, do Clube de Roma não se consolide, aí, exatamente como está escrito, dividir o mundo em 10 reinos e tudo mais, a reunificação da Europa, a criação da Comunidade Europeia, da zona do euro e o restabelecimento do Estado do Vaticano já cumpre a profecia de que a ferida mortal foi curada. A segunda parte do livro desse Apocalipse 13 diz o seguinte: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. O primeiro verso aí, o verso 10, ele está traduzido nessa versão, dando a impressão de ser a lei da semeadura e da ceifa. Embora você possa interpretar assim, a interpretação mais plausível desse versículo é dada pelo final dele. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E pelo final, pelo verso 7, pelo final dele e pelo verso 7 desse capítulo, que diz que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E o texto do livro de Daniel diz que ele recebe poder sobre os santos. Então, esse poder que teve durante toda a Idade Média, de fazer guerra aos santos e tudo mais, é o que está referido aqui. E aqui está a paciência e a fé dos santos, mostra exatamente isso. Os santos enfrentam repetidamente perseguições, prisão, tortura e morte, e não será diferente com o último fôlego da besta. Tudo isso vem se cumprindo ao longo do tempo, ao longo da história, e será igual no final. A linguagem correspondente aí aparece nos profetas como Ezequiel, Jeremias capítulo 15. Interessante que esse versículo aparece aí entre as duas bestas, né? Entre a besta que sobe do mar e depois a besta que sobe da terra. Mas essa linguagem corresponde ao seguinte, que uma parte, quem está destinado ao cativeiro irá para o cativeiro. Quem estiver destinado à espada irá para a espada. E deve permanecer fiel, perseverante e manter a sua fé. E aí começa a descrição já do que é a segunda besta. O dragão, você percebe nesse livro de Apocalipse, no final do capítulo 12, que o dragão ele se põe na areia do mar, na areia da praia, e ele faz subir esses dois animais. A terra está relacionada com o povo de Deus, em Apocalipse capítulo 12,
E além disso, né, tem a oposição, para você entender o que simboliza a terra, aí tem a própria oposição com o mar, com as águas e com o uso do termo. Em todo o Antigo Testamento, né, desde o Gênesis, se você observa, quando a Bíblia fala toda a terra, referindo-se ao planeta, é uma coisa, mas quando fala especificamente da terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, a tua semente darei esta terra. E todas as vezes que há uma referência direta à terra de Israel, à terra de Canaã, à terra prometida, essa oposição é que é dada no livro de Daniel, quando as outras nações surgem do mar. E em todo o Antigo Testamento, né? Assim quanto a primeira besta representa os impérios mundiais surgidos de entre os gentios, a segunda besta ela surge de um contexto eminentemente judaico-cristão. É uma besta que, ou seja, é um reino, né, um império também. Dá-se muita ênfase, no caso, ao governante, como no caso da primeira besta, que as pessoas falam muito do anticristo, e aqui usam muito isso aqui para falar sobre o falso profeta. Dá-se muita ênfase ao governante, que é identificado como falso profeta, mas o foco desse comentário aqui está no reino, está no império. Independente de quem seja o príncipe nos últimos dias e quem esteja de plantão lá na função do cargo, ele surge no contexto da ferida mortal e da cura da primeira besta. E é uma nação, assim como os outros animais aí. E representam impérios mundiais. Isso também é um império. E se você observar, qual é a nação que se estabelece nesse contexto? Qual é a nação que nasce na época do século XVIII, aí, quando a ferida mortal, a primeira besta recebe a ferida mortal e surge de um contexto eminentemente judaico-cristão? São os Estados Unidos da América. Exatamente a nação e o império que se estabelece nesse contexto. Apesar de sua origem judaico-cristã, essa besta que sobe da terra é uma besta que vai apoiar a primeira besta, vai se juntar à primeira besta, contra o povo de Deus e contra o reino de Deus, e tentando estabelecer um império humano, sempre em rebelião contra o império divino, contra o reino de Deus. Essa nação aí, né, essa segunda besta, ela está com a primeira besta, ou seja, a apostasia continua. A apostasia é a mesma. Assim como você tem o reino do norte, o reino do sul, Israel e Judá, que ambos se tornam apóstatas, essa apostasia ela é católica e protestante. E essa segunda besta ela se constitui na força e no poder real da primeira besta. Porque a primeira besta já não vai ter todo aquele poder que tinha antes. Então quem vai bancar a primeira besta é a segunda besta. É só você ler o texto que você vai ver que essa segunda besta, que parece um cordeiro, ela tem uma fala terrível, ela fala terrivelmente como dragão. Ela parece um cordeiro, mas fala como dragão. Ela estabelece a imagem da besta e impõe sua adoração. É a segunda besta que estabelece a imagem da besta e impõe uma adoração à primeira besta. Impõe a marca da besta. E essa marca aparece aí como um sinal, na mão ou na testa. Aqui tem mais uma paródia, né? Todos isso aqui são paródias que o reino das trevas vai estabelecendo, né? E assim como em Deuteronômio capítulo 6, os filhos de Deus, o povo de Deus, recebe orientação para levar a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus, como uma marca, como um sinal na sua mão e na sua testa, coisa que os judeus fazem até hoje, né, com aquelas fitinhas lá, e colocam também na verga da porta e tudo mais, como está no Deuteronômio capítulo 6. O Apocalipse capítulo 7, fazendo referência também a esse texto, diz que o povo de Deus é marcado ali, recebe uma marca na testa. O Apocalipse 14 também fala os 144 mil e a multidão de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, a multidão que ninguém pode contar, são marcados por Deus. São marcados pela vontade de Deus, são marcados pela palavra de Deus, são marcados pela lei do reino. Então o selo dos escolhidos em Apocalipse 7 e 14 tem a ver com a palavra de Deus, como está em Deuteronômio capítulo 6. A marca da besta, portanto, é uma marca religiosa. Ela tem a ver com adoração. Por isso tem a ver, esse texto fala sobre a imagem da besta, sobre a marca na mão, sobre a marca na testa, fazendo referência a Apocalipse 7, Apocalipse 14,
para distinguir os que são do reino do anticristo daqueles que são do reino de Cristo. Então, essa segunda besta, ela fala como dragão, ela opera engano, ela está com o dragão e a primeira besta, e a semelhança da primeira besta, ela muda a lei e ela impõe uma lei referente à adoração. Então, ela não só é a imagem da primeira besta, né, como a primeira besta é a imagem e semelhança do dragão. No final das contas, a primeira e a segunda besta estão aí fazendo as coisas inspiradas. Você ouve as palavras da primeira besta, você ouve as palavras da segunda besta, mas no fundo, o que está por trás disso é o bafo do dragão. Seguindo então essa linha, nós vamos ver, a primeira besta é Roma. Você tem aí uma imagem, né, do Vaticano. Esse hoje aí você vê um obelisco, um corredor enorme, um grande espaço vazio. Sempre que você tem um obelisco, você vai ter um grande espaço vazio, sempre tem essa significação do masculino e feminino e todas essa simbologia. E uma imagem antiga de Roma, que é a imagem do templo de Júpiter, que era chamado Júpiter Capitolino. Por que era chamado Júpiter Capitolino? Porque estava sobre o Capitólio. Roma é uma cidade edificada sobre 7 montes, sobre 7 colinas, como você também vai ver depois essa referência no Apocalipse. E uma dessas colinas chamava-se Capitólio. E daí o templo de Júpiter que ficava no Capitólio é o templo de Júpiter Capitolino. Muito bem. Aí você vai para os Estados Unidos da América. O que você tem aí na capital? A segunda besta são os Estados Unidos. Então eles fizeram uma imagem da primeira besta em Washington, na capital. Essa imagem da primeira besta tem aí um grande espaço aí até chegar tem um obelisco, tem um espaço vazio. E quando você chega a esse palácio, que é hoje a Câmara Legislativa dos Estados Unidos, como que se chama esse monumento, essa casa legislativa? Chama-se Capitólio. Exatamente Capitólio. E tem essa arquitetura romana, toda essa cúpula, inclusive, é inspirada no Panteão. E se você olhar do lado, se você olha as duas alas, porque a ala norte e a ala sul, uma é o Senado, outra é a Câmara. Mas se você observa a arquitetura, você vai se lembrar da imagem do templo de Júpiter Capitolino. Essa é a imagem do templo de Júpiter e é assim que se constitui a ala, uma das alas, as duas alas, se você olhar dos dois lados, é uma simetria. São inspirados exatamente no templo de Júpiter Capitolino. Então a imagem da primeira besta é semelhante. Você tem toda essa questão. A primeira besta, por sua vez, a imagem e semelhança do dragão. A imagem da besta faz referência à imagem de Nabucodonosor, capítulo 3, porque a imagem de Nabucodonosor no capítulo 3, ela é uma representação da Babilônia. Ela é a representação do império. Ela tem 60 por 6 por 6. O número da besta está vinculado com a imagem da besta. Quem não se dobrar à besta, que é a Europa, que é o Império Romano, já restaurado, já com a ferida curada, e a sua imagem, que são os Estados Unidos, quem não se dobrar será condenado à fornalha de fogo ardente, como no caso do Daniel capítulo 3, que os judeus que não se recusaram a adorar a imagem da besta, a adorar a besta e a sua imagem, que naquele momento era a Babilônia, vai de novo entrar em conflito com a besta. Porque não vai ter essa marca de adoração. Vai se recusar a cumprir a lei baixada pelo Império. O Apocalipse capítulo 13 termina com o número da besta. Tradicionalmente, as pessoas têm aplicado ao longo da história um princípio de cálculo chamado de gematria ou gematria. E no princípio esse texto foi aplicado ao governador, né, ao imperador Nero,
por causa de sua perseguição aos cristãos, o início da perseguição do Império, né, aos cristãos começa com Nero, e aí esse cálculo indicava o Nero, né? Nero César, o imperador romano. Inclusive havia uma tradição de que a ferida da besta e tudo mais seria curada, que o Nero ressuscitaria e seria aí uma ressurreição do próprio imperador. E depois, esse mesmo princípio é aplicado ao César papal, ao papado, que na verdade é o chifre pequeno, e sim é o cumprimento da profecia. E aí, com o nome o Vicarius Filii Dei, embora isso tenha sido útil para despertar a igreja e tudo mais, mas não é uma referência, você não encontra uma base bíblica para trabalhar com gematria. Não tem um texto que você possa usar no Antigo Testamento que vai te dar essa espécie de cálculo, embora ela fosse comum na Antiguidade, porque não se tinha, né, numerais. Esses numerais indo-arábicos são mais recentes e as línguas utilizavam as próprias letras para representações numéricas e também muitas línguas, cada letra tinha um valor, não sempre era usada como número, mas tinha um valor numérico e havia vários cálculos desse tipo. Mas é uma referência direta ao número de homem, porque o homem foi criado no sexto dia e o número do homem no Antigo Testamento, em toda a base bíblica, é o número 6. É o número que está desde a criação relacionado com o ser humano. E aí, então, você tem depois um governo humano que é estabelecido na Babilônia. Então, o sistema babilônico também está referenciado nesse 666. O sistema babilônico é um sistema de base 6. Nós usamos hoje um sistema decimal, né, de base 10. Nossos computadores utilizam um sistema binário, né, base 2. Mas o sistema babilônico era de base 6. Nós temos resquícios desse sistema até hoje. Por exemplo, no nosso calendário, que tem 12 meses, o nosso relógio tem 12 horas, 60 minutos, meia hora dá 30 minutos. Nós usamos um sistema ainda de cálculos, né? Hoje a gente usa muito quilograma, mas usava-se muito dúzia, e meia dúzia, uma dúzia. Todo esse sistema vem do Sumério, Babilônio, daquela região ali. E o sistema da Babilônia era um sistema de base 6. Então há um link feito aí com o governo humano, com Adão, com Nimrod, porque Adão recusa também o governo de Deus, a vontade de Deus para sua vida, rejeita a vontade de Deus para sua vida, e Adão é criado no sexto dia. Quando Nimrod faz isso aí, ele está estabelecendo o governo humano, e Babel e Babilônia têm um sistema baseado em 6. O 666 é uma rebelião. É um símbolo de rebelião, escravidão e controle total sobre o governo humano. Então a cultura, hoje você vê o 666 em tudo quanto é lugar. Na cultura, na arte, na ciência, em sociedades discretas, secretas, semi-secretas, estão massificando a divulgação do 666 e até do 616, né? 616, que é uma corrupção feita pelo Orígenes do texto do Apocalipse, porque ele queria, como o cálculo era feito a partir do hebraico, ele queria encaixar o nome de Nero na tradução dele. Ele pegou e colocou para 616, porque aí dava o resultado também em latim. Mas não há suporte bíblico para a aplicação da gematria. O 666 faz referência à besta e à imagem da besta. Babilônia e sistema babilônico. Número de homem, sistema humano, governo humano. O nome, a marca e o número da besta, o sinal na mão ou na testa, fazem alusão ao Deuteronômio capítulo 6, Apocalipse capítulo 7, capítulo 14. A marca não precisa ser física, como não era nos primeiros séculos. No caso da imagem, especificamente da imagem de Daniel capítulo 3, você vê que os meninos não foram marcados, o Sadraque, o Mesaque e Abednego, não receberam nenhuma marca física, eles simplesmente se recusaram a adorar a imagem feita pelo rei Nabucodonosor. E não que você não possa ter o uso de tecnologia para marcar as pessoas que receberam ou não, que vão se curvar ou não à legislação que vem por aí. Mas os eleitos vão se recusar à legislação, ainda que você fosse, por exemplo, obrigado
a ser marcado, a receber chip ou qualquer coisa como as pessoas estão imaginando, a marca não precisa ser física, como não era nos primeiros séculos e não é nos eleitos de Apocalipse 7,14, porque o Apocalipse capítulo 7 diz que todos foram marcados, os filhos de Deus, 144 mil e mais os outros de todas as nações. E essa marca você não vê. Você olha os servos de Deus hoje, nenhum deles tem marca física. Você não vai olhar na testa dele, na mão dele e ver uma marca. Esse texto faz referência ao Ezequiel. Ezequiel diz que o anjo, quando tem a restauração, o anjo sai ali marcando as pessoas, os que servem a Deus, né, diferenciando dos que não servem a Deus em Israel. E depois isso é retomado aqui em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, a referência inicial é o Deuteronômio. Então, quem se submete ao reino de Deus, se você está sob o governo de Deus, o reino de Deus chegou para você. Você não vai se submeter a uma adoração, a uma lei religiosa, a uma lei que impõe uma submissão total ao Estado e que põe o Estado no lugar de Deus. É simples assim, você nem precisa marcar cristão, é só você apertar ele que ele se recusa. Como eles se recusavam a adorar César, a acender incenso para César, a renegar a Jesus e fazer tudo aquilo que era exigido deles nos primeiros séculos. E já é fácil você identificar se a pessoa continua fiel a Deus ou não. É extremamente simples. E então, a recusa de se submeter às leis que sairão da besta e de sua imagem vai te denunciar sempre. Esse 666 é um controle total para impor a vontade da besta e do dragão. Conforme-se ao sistema mundial ou encare as consequências. É disso que se trata o 666. Que diz o texto de Daniel que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, à altura da cora de 60 côvados, da sua largura de 6, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, o sistema todo é baseado no governo humano, no império humano, no reino humano, que Deus tolera, suporta, mas que ele vai estabelecer o seu reino final. Calcule o número da besta significa olho na besta, olho na grande Babilônia e na imagem da besta, com a besta que sobe da terra. Porque, na verdade, isso se refere ao sistema mundial e esse governo mundial que está sendo implantado sobre a terra agora, que enquanto não fizer nenhuma lei contra a vontade de Deus, o reino de Deus e a palavra de Deus, você pode submeter. E principalmente quando vier leis referente à vontade de Deus, a lei de Deus e a adoração, você não deve se submeter, não receber a marca e não se curvar à vontade da besta.